Pessoal, bom dia. Hoje estou aqui para explicar a avaliação de química de vocês referente ao quarto período. O conteúdo da avaliação de vocês é eletrosfera e distribuição eletrônica. Nessa primeira questão, o que é que ela está pedindo? Ela está pedindo para vocês fazerem a distribuição eletrônica do elemento X, que no caso é o bromo, tá certo? E o número atômico dele é 35, ou seja, vocês vão fazer a distribuição eletrônica do bromo, que o número atômico dele que representa, né? Tá aqui, ó, X, vamos colocar que seja o bromo, o número atômico dele é 35, ok? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a distribuição eletrônica. Depois que vocês fizerem a distribuição eletrônica, vocês vão descobrir qual é dos itens que vai estar correto. Se é o item A, B, C, D ou E. Lembrando que a distribuição eletrônica, como é que vocês vão fazer? Vocês vão começar usando o diagrama de Lins-Paulig. 1S2, 2S2, 2P6. Aí lembrem-se que vocês sempre vão contar o número de elétrons, ó. Vocês vão juntar aqui, ó, 2 mais 2, já deu 4. 4 mais 6, já deu 10. Lembrando que tem que chegar ao 35, tá bom? É isso que vocês vão fazer na primeira questão. A segunda questão, ela quer que vocês façam a distribuição eletrônica de quem? Aqui vocês vão fazer do ferro, que é 26. Porém, ele quer que vocês dêem em camadas, tá certo? Então, o exemplo aqui, vamos dizer aqui, ó, 1S2, 2S2. Então, o que é que ele vai querer? Que vocês coloquem em camadas. Por exemplo, o 1 é a camada K. Tem quantos elétrons? 2. No caso, o 2 é a camada L. Tem quantos elétrons aqui? 2. E assim sucessivamente, tá bom? Então, vocês vão marcar o item aí correspondente às camadas, tá bom? Distribui e coloca nas camadas, tá certo? A questão 3, ela diz o seguinte, ela quer que vocês digam a quantidade de prótons, nêutrons e elétrons que existe no potássio, tá certo? Então, vocês lembrem que esse cara que fica na parte de baixo aqui é os prótons, ok? Quem fica na parte de cima é a massa, tá certo? E lembrem-se que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, quando não tem cargas. E para mim descobrir o número de nêutron, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade de massa, que é representada pela letra A, menos a quantidade de prótons, que eu vou encontrar os nêutrons, tá bom? Então é isso que vocês vão fazer aqui na terceira questão. A quarta questão, ele diz o seguinte, ele quer que vocês definam, certo? O número de prótons, o número de nêutrons e o número de elétrons do bário, que o bário é esse cara aqui. Aí lembrando que quando eu tenho carga positiva, eu vou perder elétrons. Quando eu tenho cargas negativas, eu vou ganhar. Nesse caso aqui, o bário ele vai perder elétrons, ok? Ele vai perder os eletronzinhos, tá bom? Porque ele é positivo, ele é um cátion. Então, aqui vocês vão dizer a quantidade de prótons, vocês vão dizer a quantidade de nêutrons, lembrando que o nêutron eu vou pegar a massa menos os prótons, né? Massa menos os prótons, que você já tem aqui já. A massa é 138 menos os prótons, que é 56. Aí vocês vão descobrir o número de nêutrons. E os elétrons, vocês vão pegar a quantidade de prótons, que no caso vocês já têm aqui,
e vai diminuir com essa cargazinha 2 que tem aqui. Então, vocês vão pegar a quantidade de prótons e vai diminuir com o número 2, ok? Vocês vão achar o item correto, correspondente a prótons, nêutrons e elétrons. A próxima questão, que é a 5, ele já deu aí a configuração, né, a distribuição eletrônica, como vocês estão vendo, a distribuição eletrônica já foi dada, né? Ele disse que esse elemento, vou colocar aqui, elemento X, ele fez a distribuição eletrônica desse elemento X, tá bom? E disse que o número de nêutrons dele é 20. Então, vou botar o número de nêutrons bem aqui. Aí, ele quer o número de prótons e o número de massa. Como é que eu vou saber o número de prótons dele? Bem simples, gente. Ó, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão contar, ó, esses... Na distribuição eletrônica que vocês têm aqui, vocês vão contar, ó, o 2, mais 2, mais 6, mais 2, mais 6 e mais 1. Aí vai ser a quantidade de prótons que vocês acharam. E depois vocês vão pegar o número de prótons e vão somar com o número de nêutrons para achar o número de massa. Tá bom? É isso que vocês vão fazer aqui. Só que é respectivamente. Primeiro vocês vão encontrar o número de prótons e depois o número de massa. Tá bom? A sexta questão, ele pede para vocês fazerem a distribuição eletrônica do cobalto. O cobalto, o número atômico dele, como vocês estão vendo aí, é 27. Aí o que é que vocês vão fazer? É bem simples, gente. Vocês vão fazer a distribuição eletrônica do cobalto e depois vão colocar nas camadas, que aqui eu quero a camada de valência. O que é a camada de valência? É aquela que é mais distante. Tá certo? Ou seja, vocês vão fazer primeiro a distribuição eletrônica, que é a distribuição eletrônica, esse daqui, ó. Distribuição eletrônica é isso aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e assim até chegar ao número 27. Quando vocês fizerem essa distribuição, vocês vão fazer o quê? Vão nas camadas, ó. 1 é a camada K, tem 2 elétrons. A 2 é a camada L, que tem 8 elétrons, que eu vou somar esse 2 daqui, ó, com o 6. Aqui o 3, a camada é a camada M, que tem quantos elétrons? No caso aqui tem, ó, 2 mais 6 dá 8. Então, se a distribuição terminasse aqui, a camada de valência é a última camada, é a mais distante, a mais externa, seria a M com 8 elétrons. Mas lembrando que vocês primeiro vão distribuir até o 27. Como vocês estão vendo, o cobalto é 27. Vamos fazer a distribuição eletrônica, tá certo, dele, e distribuir em camadas. Aí vão vir aqui, ó, para os itens de baixo. A camada de valência, a última camada vai ter quanto? Vai ter 4, vai ter 1, vai ter 5, vai ter 2 ou vai ter 3, tá bom? A 7, ela tá também no livro didático de vocês. E a 7 é bem simples. Ela pegou aqui o selênio 2-. E o selênio, gente, o número, vou dar uma dica para vocês. O número de prótons dele é 34. Aí ele quer saber aqui qual o símbolo químico de um átomo que possui a mesma distribuição eletrônica desse ânion. Está indicado em quais desse daqui embaixo? O que é que vocês vão fazer? Para mim descobrir quem é, você vai pegar o número de prótons do selênio, que é 34. Olha a dica. E vai pegar esse valor aqui, ó. Se ele é negativo, ele vai ganhar. Então, ele vai ficar mais 2. Aí, vocês vão descobrir qual é o número atômico e o símbolo que representa o selênio, tá certo? É isso que vocês vão fazer. Vão pegar o 34 e vão somar com o número que apresenta aí. E vocês vão achar qual é o elemento químico que também tem a mesma distribuição eletrônica do selênio, tá bom? A 8ª,
vocês vão fazer a distribuição eletrônica do titânio. No caso, o titânio, como vocês podem ver aqui, é 22. Então, vocês vão fazer a distribuição eletrônica até o 22. Vou só iniciar aqui para vocês, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Aí o que é que eu vou fazer? Sempre eu vou estar somando esses caras aqui, ó, para mim poder chegar ao valor. Aqui já deu 2, 4, 10, 12, 18. Então tá faltando mais um pouquinho para 22. Aí vocês vão correlacionar para ver qual é o item que está correto com relação à distribuição eletrônica do titânio, tá bom? A nona, essa é bem simples. Gente, ó, o número normal de subníveis existente no subnível energético dos átomos é igual a quanto? Ou seja, quantos subníveis o quarto nível energético dos átomos ele pode suportar? Ele pode suportar só 2, ele pode suportar 5, ele pode suportar 3, ele pode suportar 1, ele pode suportar 4. Lembrando que é os subníveis. E eu já falei para vocês quem são os subníveis, as camadas e os níveis, ok? Olha essa dica aí, tá bom? E a 10ª e última, ainda é mais fácil ainda. Olha aqui, ó. O número de elétrons da camada de valência do cálcio, olha aí, o cálciozinho apareceu aqui, ó, o cálcio, Ca. O número de elétrons da camada de valência do cálcio, que tem número atômico 20. Ele quer saber qual é o número de elétrons que tem na última camada de valência do cálcio. Então, você vai fazer a distribuição do cálcio. 1s2, 2s2, aquele mesmo, até chegar ao número 20. Chegou no 20, aí vocês vão distribuir na camada. Camada 1 é a K, tem quantos elétrons? Aqui no caso tem 2. A camada, o nível 2 é a camada L, que tem 2. E assim sucessivamente, até vocês chegarem à camada de valência do cálcio, ok? Aí vocês têm aqui, no caso, a camada de valência vai ter só 1, vai ter 2, vai ter 6, vai ter 8, vai ter 10. Então, gente, espero que vocês tenham uma boa avaliação, que vocês possam ter compreendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo que eu vou estar disponível para ajudar vocês, tá bom? No que vocês precisarem, tá certo? Então, essa é a nossa explicação da prova de vocês, dessa avaliação referente ao quarto período. Até a próxima aula. Tenham paciência, cada questão só tem um item correto, então façam com calma e se tiverem dúvidas é só me chamar pelo WhatsApp, tá bom? Uma boa avaliação e, se Deus quiser, todos vão estar com nota satisfatória nesse quarto período, tá certo? Tchau!